Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui com o meu maravilhoso amigo Aloysio Falqueto mais uma vez. No vídeo passado que eu tinha conversado com ele, né, sobre todo o trabalho aqui de reprodução por sementes, né, germinação in vitro, e no canal as pessoas elogiaram bastante pela forma técnica e profissional que o Aloysio falou, e eu pedi novamente para ele falar de mais alguns assuntos aqui para vocês. Então vamos lá. Aloysio, o pessoal está querendo fazer germinação em casa, caseiro, usando aquelas receitas caseiras. Você poderia falar um pouco sobre isso, se é apropriado, se não é apropriado? É um problema que, se a pessoa quiser ter, assim, como um capricho, assim, no fim de semana, quer fazer uma coisa diferente, tudo bem. Mas tem que saber que ele vai gastar muito. Vai gastar mais do que contratando um trabalho profissional. Porque tem que ter primeiro um aparelho adequado. Se fizer nessas câmaras simples assim, vai ter muita contaminação, vai perder material, vai perder trabalho, às vezes perde um material de qualidade que ele poderia reproduzir com um trabalho mais profissional. Com a qualidade do profissional, né? Justamente. Agora, a pessoa fala, não, é só para ter uma distração em fim de semana, ali tudo bem, ele consegue fazer até com um caldo de tomate, sem colocar mais nada, só o agar e o caldo de tomate, ele consegue fazer. E uma esterilização simples assim. Mas se quiser um crescimento adequado das plantas, ele tem que fazer os repasses do frasco mãe para o frasco intermediário, depois para o definitivo. E nessas passagens, fatalmente, vai ter um alto índice de contaminação. E perde tudo, né? Perde tudo. Perde tudo. Se entrou um fungo, normalmente para você ter, desde a semeadura até a entrega do frasco já enraizado, para tirar a muda do frasco, vai de 15 a 18 meses. Se você numa passagem dessa cair um fungo dentro, com 2 semanas está perdido. Perde todo o trabalho. Perde todo o trabalho. Porque as pessoas, Aloysio, eles acham que é simplesmente fazer a solução, né, colocar no vidrinho e a semente germinar. Mas na verdade tem etapas, né, que são trabalhosas. Depois tem que ter um ambiente adequado, com iluminação adequada, temperatura adequada. As estufas controlando o excesso de luz. Mas antes disso, para você fazer crescer essas plantas, tem que ter um equilíbrio de nutrientes. Por exemplo, nesse frasco eu tenho aqui 23 componentes, entre sais minerais, vitaminas, carvão, açúcar, todos os componentes, né, para ela poder ter um crescimento regular, um equilíbrio de nutrição e crescer uma planta forte, que na hora que você tira ela daí, vai salvar com facilidade. Essa substância, ela imita a função do fungo micorriza, é isso? Isso é o acerto do pH, que a gente chama, o grau de acidez no meio de cultura. Então a gente joga uma acidez que imita o fungo micoriza lá na natureza. Entendi. Aloysio, aí as pessoas estavam me falando assim que quando dá cápsula de sementes na casa deles, se não puder mandar para o laboratório, eles gostariam de espalhar sementes em casa, né? Mas aí é bem complicado, né? Você pode, com algumas catileias assim, você pode semear em cima do galho de árvore, próximo de uma planta adulta. Ali nas raízes da planta adulta vai ter o fungo micorriza. Então você semeia uma cápsula, ela pode ter 50, 100 mil sementes, e às vezes salva 2, 3 plantinhas. Né? Mas a chance é pequena, assim, né? Se você quiser uma quantidade maior, aí tem que lançar a mão de um cultivo assim em laboratório. Quando uma orquídea está numa árvore amarrada e enraizada, existe uma probabilidade de quantos por cento do fungo micorriza está ali? É uma probabilidade alta, porque né? É um fungo da natureza e ele convive aí com as raízes da planta adulta, né? Então uma probabilidade grande dele estar aí. Principalmente nas catileias, por exemplo, Catileia varneri, normalmente o fungo está aí. Está ali. Então, gente, mais uma coisa. Eu estava conversando com a dona Inês e com o senhor Aloysio aqui, porque eu tenho algumas espécies de Phalaenopsis, pulcra, violácea, belina e corvicervis. E eu tentei fazer cápsulas e as flores estão abortando. Então surgiu a ideia de fazer clonagem aqui com o senhor Aloysio, e ele me explicou que a planta tem que estar emitindo haste floral. Isso.
né? Igual essas mini Phalaenopsis híbridas. E o senhor Luiz, ele vai explicar como que ele faz. Pega uma planta, senhor Luiz, por favor. Pois é. Então, aqui nós recebemos a planta com flor, assim, começando a abrir a flor. E aqui, nesses pontos, tem os entrenós e aqui as gemas. Está amarrado aqui, mas tem uma gema aqui assim. Certo. E essa gema, então, ela vai ser retirada, um pedaço aqui contendo a gema, tem todo um processo, um tratamento químico, e essas gemas, então, vão ser colocadas num meio de cultura contendo substâncias especiais, hormônios, auxinas, né, que vão promover o broto, aí, a germinação. Se a gente conseguir, então, um brotinho ou mais isolado, sem nenhuma contaminação, então tem um processo de multiplicação que eu posso produzir 200, 500... A partir de um broto, a partir você de um pode broto, produzir pode até 2, 3 mil plantas. Certo. Gente, eu vou pegar aqui para vocês uma planta que está mais visível o entre nós, né? Aqui, ó, onde tem essa marquinha aqui, certo? É daqui que o senhor Aloysio retira exatamente a porção para multiplicar. Então, galera, de novo eu vou colocar embaixo do vídeo a dona Inês, que fica responsável por responder os e-mails. Tenha um pouco de paciência, que algumas pessoas têm reclamado que não tem sido respondido o e-mail. Às vezes, o próprio e-mail joga o seu e-mail para o spam ou para o lixo, achando que é um vírus. Então, tentem novamente, pode mandar e-mail, pedir orçamento, tá bom? Que a dona Inês já respondeu muita gente, vai continuar respondendo. Se vocês precisarem de um trabalho de qualidade de clonagem ou germinação in vitro, é aqui no Laboratório Viridense do senhor Aloysio Falqueto. Obrigado. Tá bom. Abração.